Bom, existe um lugar na Europa que parece ter saído de um filme medieval e hoje a gente vai visitar uma cidade que é cercada por muralhas gigantes, espremida entre montanhas e um dos cenários mais bonitos do continente europeu, pouco conhecido, mas o que muita gente não sabe é que esse pequeno país, um dos mais novos, já fez parte da antiga Iugoslávia e ela usa o euro sem fazer parte da União Europeia e guarda histórias que vão muito além de suas paisagens. Hoje eu vou mostrar para vocês Montenegro, mais especificamente a cidade de Kotor, considerada por muitos e também, claro por mim, uma das cidades mais bonitas da região do Balcãs. E no final do vídeo vamos subir centenas de degraus para descobrir se a visita realmente faz todo esse esforço valer a pena. E esta é a minha nova residência em Montenegro, na cidade de Kotor. Eu cheguei agora há pouco, então só joguei as coisas e agora me familiarizando com a nova casa. Aqui, ó, quartinho. Aconchegante, pequenininho, mas tudo organizadinho. E uma pequena vista das cadeias de montanha de Kotor. Lá no fundo dá pra ver alguma coisa. E aqui pra trás também. Mas isso é, cara, isso aqui é nada. Esse lugar fica no meio de um vale, de uma cadeia de montanha gigantesco. É sensacional, é lindo demais. Depois eu vou dar uma descansadinha, depois eu vou parar pra ver mais de perto e mostro aí pra vocês. Tava 30 horas, né, viajando sem banho, querendo um banho. Aí procura, cadê o chuveiro, cadê o chuveiro, cadê o chuveiro, cadê o chuveiro? Pelo amor das caturritas. Cara, chuveiro aqui é assim, na maioria dos lugares, chuveirinho com essa mangueira aí. Dá até pra pendurar lá, ó. Mas eu só fui lembrar agora, depois de já ter me virado com ele assim. Mas é isso, faz parte do show. Uma das coisas que mais me surpreendeu em Montenegro foi o custo-benefício. Comparado a outros destinos famosos da Europa, ainda é possível encontrar hospedagens excelentes pagando muito menos do que em países como Itália, França ou a Croácia. Então lá vem resenha. Cara, uma das coisas que me surpreendeu muito a última vez que eu vim pra região dos Balcãs é a questão da infraestrutura dos ônibus. Porque, cara, no Brasil a gente tá com uma infraestrutura de ônibus realmente muito boa. E a gente reclama de barriga cheia muitas vezes. E aqui, cara, eu entrei no ônibus, dei um time, eu só olhei pro fundão pra ver se tinha um banheirinho, né? Cara, não tinha. Aí eu corri assim, cara, não tem banheiro no ônibus? Eu falo, não. Então, me dá 2 minutinhos pra encontrar um banheiro e voltar, porque senão, meu Deus, aperta no meio do caminho e o ônibus vai embora e fudeu, né? Desculpa. Ferrou, né? E aí, deu um time, aí começou a rolar treta. Até então, eram super simpáticos. Comigo falavam, Brasil, Ronaldinho. E aí, até então, super simpáticos. E daqui a pouco já começaram a xingar um lá no fundo. Aí daqui a pouco já expulsaram um do ônibus. E eu, caraca, hein? Achei que o papo reto era no Rio só. Aí deu alguma treta lá. Aí botaram uma mulher pra fora do ônibus. Que loucura. Aí passou um tempo. Eu já tinha acontecido isso, uma situação. Eu falei, cara, que cheiro é esse? Não é possível que alguém esteja fumando dentro do ônibus. E aí, quando vai ver, é o próprio motorista fumando dentro do ônibus. Cara, isso pra gente já há vários anos é fora de cogitação, né? E aqui em todo lugar fechado, nessa região, se fuma. Se fuma e se fuma valendo. A galera aqui não perdoa o cigarrinho. Então, nesse quesito, meu Deus, nesses quesitos aí a gente tá muito bem. E aí passou um tempo, aí cara, o ônibus já saiu numa ponte meio contramão.
Meu Deus, que aventura, a estrada mega apertada, cheia de curvas. Aí eu fui entender por que 600 km, 700 km demorava 12 horas. Tinha vários momentos da estrada que as curvas permitiam que a velocidade máxima fosse 20 km por hora. 20 ou 40 km por hora. Realmente é tipo muito pouco, muito. E depois, para finalizar, ele fez 2 pausas para comer alguma coisa, parar, ir no banheiro, quem precisasse. E aí, essa também foi para acabar. Mudando a história, né? Eu acabei mudando a história. E na verdade o que rolou é que depois de um tempo, na segunda parada que rolou, todo mundo desceu e tal. E quando voltou, tinha uma menina sentada no banco do outro lado e tinha um cara nesse outro banco. E aí o ônibus ligou para ir embora. O motorista contou o ônibus, como faz no Brasil, contou quantas pessoas tem. Mas eu achei que ele se importasse com as pessoas que não estavam no ônibus. Tipo, era pra ter 35, tem 34, vamos esperar, vamos atrás, vamos ver o que rola. E aí rolou que tinha um a menos. O pessoal avisou, tem um fulano de tal que não veio ainda. Falaram, não entendi porra nenhuma. Mas depois ela traduziu pra mim ali. Não marca bobeira que eles vão te deixar. Porque contou, viu que faltava, azar dele. Resumo as partes mais massas disso tudo. Cara, esse visual todo que cerca, né? Isso não tem igual. E as vivências, a cultura totalmente diferente. Isso é surreal. Pra mim é o valor maior. A comida de cada região. Para conhecer uma região, fala que é pelo sabor, pelo sabor. Cara, é isso. E aí ficam as histórias. O aprendizado. Tentar não repetir essas mesmas coisas. Mas é isso, vale muito a pena. Montenegro, um país relativamente novo, tornou-se independente em 2006, após um referendo que encerrou a união com a Sérvia. Apesar de ter pouco mais de 600 mil habitantes, recebem milhões de turistas todos os anos. Seu nome significa Montanha Negra, uma referência às florestas escuras que cobriam parte das montanhas quando navegadores venezianos observavam a costa séculos atrás. E embora utilize o euro como moeda oficial, Montenegro nem sequer faz parte da União Europeia. É um dos poucos países do mundo que adotou a moeda europeia unilateralmente. Esta é a cidade murada, a cidade antiga de Kotor, que vocês estão vendo. Entrar por esses portões é praticamente voltar ao tempo. A cidade velha foi construída entre os séculos 12 e 14 e permaneceu cercada por muralhas enormes justamente para resistir às invasões que eram comuns nessa região do Mar Adriático. Ao caminhar por essas ruas estreitas de pedra, é fácil entender por que Kotor foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. Cada viela parece esconder uma pequena praça, uma igreja centenária ou algum restaurante instalado em construções que atravessaram centenas de anos. E as pessoas vivem normalmente dentro dessa cidade. Funcionam comércios, restaurantes, é a moradia de muitas pessoas. Vale muito a pena conhecer cada cantinho desse local épico. Uma curiosidade interessante é que Kotor pertenceu durante séculos à República de Veneza. Por isso, muito da arquitetura ela lembra cidades italianas, especialmente Veneza. Outro detalhe curioso são os inúmeros gatos espalhados pela cidade. Eles já fazem parte ali da rotina de toda a cidade. E são praticamente um símbolo ali de Kotor. Existe até um museu dedicado aos gatos e durante muito tempo esses animais foram fundamentais para controlar ratos que chegavam nos navios mercantes. Bom, e enquanto vocês curtem um pouquinho mais da cidade murada, a nossa próxima parada ela vai ser na Baía de Kotor, onde a gente vai fazer um passeio de barco. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso antes de a gente chegar lá. A Baía de Kotor, apesar de muita gente chamar esse lugar de fiord, teoricamente e tecnicamente ele não é. Os verdadeiros fiordes são formados pela ação de geleiras
algo que nunca aconteceu aqui nessa Baía de Kotor. A Baía de Kotor é, na verdade, um cânion fluvial que acabou sendo invadido pelo mar ao longo de milhares de anos. Mesmo assim, a paisagem lembra muito os famosos fiordes da Noruega. E uma das melhores maneiras de conhecer essa região é exatamente pelo mar. Então, aqui a gente inicia a nossa jornada com um dos integrantes do barco, inclusive, deixando cair o seu óculos dentro da baía e tendo que entrar nessa baía gelada naquele momento. Bom, após resgatar o óculos, continuamos por aqui, aonde foi exatamente por essa baía que passaram comerciantes venezianos, otomanos e diversos impérios que disputaram esse território durante séculos. No centro dessa baía existem duas ilhas, uma ilha natural e uma ilha construída, que foi construída durante muitos anos. Essa segunda ilha é chamada de Our Lady of Rocks, Nossa Senhora das Pedras. É muito lindo esse lugar, observem só. Nossa primeira parada aqui foi provavelmente o lugar mais famoso da Bahia. Essa pequena ilha não foi criada pela natureza, ela foi construída artificialmente ao longo de centenas de anos. Segundo a tradição local, dois pescadores encontraram aqui um ícone da Virgem Maria sobre uma pedra de 1452. A partir daí, sempre que os marinheiros retornavam de viagens de segurança, jogavam pedras naquele mesmo local. Aos poucos surgiu uma ilha inteira. Depois foi construída a igreja que existe até hoje. Todos os anos acontece uma tradição chamada Fascinada, quando moradores continuam levando pedras para preservar esse pequeno pedaço de terra criado pela própria população. E aí eu dirigindo um pouquinho o barco, e nesse lugar onde embarcações militares cruzavam, quem domina hoje realmente são os barcos de turistas, procurando aí algum dos lugares mais bonitos dessa costa montenegrina. No meio dessa paisagem, se liguem só, existe um lugar que quase passa despercebido, mas que guarda um dos segredos da Guerra Fria. Esse túnel que vocês estão vendo foi escavado dentro da própria montanha para servir como esconderijo de submarinos da antiga Iugoslávia. A ideia era proteger as embarcações de ataques aéreos e mantê-las completamente ocultas dos inimigos. Na época, a costa montenegrina tinha enorme importância estratégica no mar Adriático e estruturas como essa faziam parte do sistema de defesa do país. Hoje, o túnel já não tem função militar, mas continua impressionando quem passa por aqui. É curioso pensar que onde hoje navegam barcos de turistas, décadas atrás havia uma instalação secreta preparada para um possível conflito entre as grandes potências da Guerra Fria. Muita gente acredita, inclusive o nosso piloto ali do barco colocou a música do 007, acreditam ali que em Kotor apareceu em um filme de James Bond. Na verdade, isso é um mito, onde o filme 007, Cassino Royale, se passa em Montenegro. Em português é que loucura. Que loucura. Que loucura. Say that. Que loucura. Que loucura. That means unbelievable. Yeah. Perfeitamente porque tanta gente faz essa associação. Outra situação que a gente vai ver agora na sequência é que nesse mar de Montenegro, na Baía de Kotor, existe um hotel em uma antiga prisão. Então, esse lugar é uma outra situação curiosa dessa região, porque ela é localizada numa antiga prisão localizada na ilha de Mamula. Durante a Segunda Guerra Mundial, a fortaleza ela foi construída no século XIX e foi usada ali como campo de prisioneiros pelas forças fascistas italianas. Décadas depois, esse lugar ganhou um destino completamente diferente. Hoje funciona como um hotel de luxo, mostrando como alguns locais conseguem transformar capítulos difíceis da história em novos espaços para o turismo. A nossa próxima parada aqui, ela vai chegando na famosa Blue Cave. Que lugar espetacular! Curtam aí um pouco dessa água com azul intenso. Essa coloração ela acontece graças à forma como a luz do sol entra na caverna e reflete no fundo claro do mar.
O resultado é um efeito quase surreal. Quando o mar está calmo, é possível entrar nadando e observar esse espetáculo da natureza bem de perto. O que, no caso, aí a gente conseguiu entrar, inclusive, com o barco e consegue visualizar aí algumas outras situações. E, claro, que não dava para perder a oportunidade de entrar nessa água cristalina. O mar Adriático costuma surpreender pela transparência. Fiz mais um batizado meu em uma água diferente. Mesmo longe da praia, muitas vezes ainda é possível enxergar perfeitamente o fundo. Quando o sol se põe, Kotor ganha outra atmosfera. As ruas iluminadas, os restaurantes espalhados pelas praças e a música ao vivo transformam a cidade. É aquele tipo de lugar que vale a pena simplesmente caminhar sem destino. Tocando latino aqui em Montenegro. Meu amigo, tem birita até o amanhecer. Eu vou encarar uma subida agora de, acho que são 1.300 degraus, se não me falha a memória, lá no alto daquele morro. Tem um forte aqui da região e a princípio já caminhei uma meia hora e de volta. Ali em cima eu vou voltar pro outro lado, vai dar umas 3 horinhas de caminhada e um pouco longo, puxado parece, mas vai valer a pena no final. E do outro lado parece que tem um restaurantezinho com um queijinho de cabra. Vamos ver qual que é. Essa subida é a subida à Fortaleza de San Giovanni. No dia seguinte, após a noitada, chegou o momento então do maior desafio da viagem, subir a Fortaleza de San Giovanni. São cerca de 1.350 degraus serpenteando a montanha, o que pode parecer cansativo, e realmente é. Mas a recompensa aparece a cada metro conquistado. Lá do alto fica fácil entender porque Kotor é considerada uma das paisagens mais bonitas da Europa. A combinação das muralhas medievais da cidade antiga, das montanhas e da Baía cria um cenário difícil de esquecer. Montenegro não está entre os destinos mais famosos da Europa, mas surpreende demais. Essa é a saída da fortaleza, aonde muitas pessoas tentam subir por trás, por outra trilha alternativa, para não ter que pagar para entrar na fortaleza. É bem alto, tá? Eu tive que descer por ali e meio que escalar essa parede, o contrário, eu paguei para entrar, só que eu saí pelo lado contrário, porque eu havia escutado falar de um amigo que a parte de trás era muito bonito e tinha um local que morava nessa trilha e vendia um queijo de cabra sensacional. Então eu tive que ir por esse cantinho para conferir de perto isso. Aqui em Montenegro você encontra história, naturezas, praias, cidades medievais e paisagens realmente impressionantes. Tudo concentrado em um país pequeno e fácil de explorar. Se esse vídeo despertou a sua vontade de conhecer Kotor, já deixa aí, por favor, o seu like, que nos ajuda a fortalecer o canal. Compartilhe com aquela pessoa que toparia fazer essa viagem com você e se inscreva aqui no canal, porque o Viagem às Cegas está apenas começando e ainda temos muitos destinos incríveis pela frente. Do you love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets. Here I